Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz esteja com todos, amém? Glória a Deus, como é bom poder estarmos reunidos aqui nessa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, né? Mais uma quarta-feira, mais um culto online que nós estamos nos encontrando aqui para poder ouvir a palavra do nosso Deus, amém? Eu tenho a certeza que o Senhor tem algo muito especial para o nosso coração nessa noite. Eu tenho a certeza que Ele vai trabalhar de uma forma grandiosa dentro de cada coração, dentro de cada vida, né? Você que já está conosco, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso culto online. Que a sua casa seja agora uma extensão da igreja, assim como o meu lar está sendo agora uma extensão da casa de Deus. Que seu lar também seja essa extensão, essa célula familiar que estamos aí declarando a palavra do nosso Deus, amém? Você que está com a sua família, convide eles agora para participar conosco desse culto, convide sua casa, convide ali seus familiares, né? Pessoas que estão aí com você agora para fazer parte desse trabalho agora, amém? Eu tenho a certeza que o Senhor vai falar grandemente ao seu coração. Você que já está conosco, você também tem amigos, tem parentes de outros lares, tem família em outros lugares. Manda agora também esse link para essa pessoa. Se essa live tem feito algo na tua vida, se ela tem compartilhado algo impactante no teu coração, se tem feito sentido para você, também pode fazer sentido para alguém que você conhece. Amém? Então compartilhe essa live com alguém para que nós possamos juntos ouvir essa palavra e compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus. Amém? Aleluias. Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus que possa vir agora sobre a nossa vida, que possa vir agora sobre o nosso coração, sobre nossa família agora, que a palavra do nosso Deus ela possa agora se manifestar dentro de cada lar no nome de Jesus. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos na sua casa, fazer a sua oração. Sabe, cada um. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu sei que todos nós temos uma necessidade todos nós passamos. E todos nós chegamos a Deus para apresentar essa necessidade a Ele. E eu queria convidar você agora a apresentar sua necessidade ao Senhor. Como sacerdote, como pai, como mãe, como filho. Apresente para o Senhor agora o que você precisa, o que você necessita. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus ele já é real aqui. E como ele é real na minha vida, ele também é real na tua vida. Ele também é real na tua casa. E o Senhor ele está atento para ouvir o teu clamor. O Senhor não está preocupado com palavras bonitas. Ele está preocupado com o coração sedento. Com o coração que se abre diante dele. E aceita a palavra dele. Então se você aceita hoje a palavra de Deus sobre a tua vida. Se você aceita hoje a correção de Deus, o auxílio de Deus, a orientação de Deus. Então abra teu coração agora. E faça a tua oração sincera diante do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por essa noite, te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade. Aqui está, meu Pai, e teus filhos, meu Pai, e tua igreja, meu Pai, reunida. Pai querido, meu Pai, cada um dentro do seu lar, meu Pai, cada um dentro do seu bairro. Pai querido, meu Pai, em lugares distintos, diferentes, talvez, Pai, talvez em outras cidades. Pai querido, meu Pai, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o Deus que está aqui, o Senhor é o Deus que está na casa dos teus filhos, tu és o Deus de perto, Deus de longe. O Senhor, meu Pai, é aquele que sabe, meu Pai, conhece, meu Pai, a voz de cada um. O Senhor conhece a adoração de cada um dos teus filhos aqui na terra. Por isso eu te peço, meu Pai, nessa noite, que o Senhor, meu Pai, possa vir, meu Pai, ministrar o teu poder sobre cada família. Pai, que meu Pai, abra a janela do céu, meu Pai, sobre cada lar agora. Pai, que meu Pai, vai liberando, meu Pai, a tua unção, a tua graça, o teu poder. Manifesta, meu Pai, a tua Shekinah, meu Pai, no meio do teu povo. Manifesta, meu Pai, a tua glória, meu Pai, no meio dessa igreja, no meio dessa família. Pai, essa família que está reunida agora em sua casa, talvez, meu Pai, precisando de uma resposta, precisando de uma palavra, meu Pai, de um abraço. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo agora, meu Pai, possa abraçar essa pessoa, que o teu Espírito Santo agora, meu Pai, possa trazer a palavra revelada ao coração dessa pessoa. Pai, que meu Pai, segundo aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita. Pai, se é alguém enfermo, se é alguém doente, meu Pai, te peço, libera a cura, meu Pai, nessa noite. Cura, meu Pai, do teu povo. Cura, meu Pai, a tua igreja, meu Pai. Deus amado e Pai, que do Pai nós te pedimos, Senhor, coloca teus
teus anjos, meu Pai, como labareda de fogo, Pai, com a espada, meu Pai, de fogo fumegante desembainhada, em volta, meu Pai, das casas, da família, em volta dos filhos, do casamento, do esposo, da esposa. Pai, coloca anjos, meu Pai, em volta dos bens, em volta da empresa, do trabalho, em volta da vida acadêmica, Pai. Coloca anjos, meu Pai, agora, meu Pai, em volta da vida financeira, em volta, meu Pai, da comunhão dessa família, meu Pai, da alegria desse lar. Pai, se porventura, meu Pai, tem famílias hoje, meu Pai, que está sendo desolada, meu Pai, assoladas, meu Pai, por lutas, por dificuldade, problema, aonde o inferno, meu Pai, tem ganhado espaço, legalidade. Nós oramos nessa noite, meu Pai, para que o inferno possa bater em retirada, para que o inferno, meu Pai, possa sair agora, meu Pai, dessa casa, no meio dessa casa, no meio dessa família, Pai, mas que as vidas do Senhor, meu Pai, que a vida do Senhor possa alcançar as vidas, meu Pai, que estão conectados conosco, Pai, que meu Pai esteja, meu Pai, agora falando conosco. Abra os nossos ouvidos, meu Pai, e interrompa todo outro tipo de voz que possa tentar, meu Pai, atrapalhar ouvir a voz do Senhor. Que seja agora, meu Pai, anulada, interrompida pelo poder do nome do Senhor. Mas que a tua palavra, meu Pai, possa entrar em nosso coração, possa fazer morada e assim produzir o fruto, meu Pai, na estação certa, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe o seu lar aí, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero agora compartilhar uma mensagem ao seu coração. Eu vou ser muito rápido, muito breve nessa noite, mas eu queria compartilhar algo muito interessante com você. Porque todos nós vivemos de ciclos, né? Nós não vivemos de frustrações, nós vivemos de ciclos. Nós vivemos de ciclos que se fecham e ciclos que se iniciam. E toda a vida humana, ela sempre foi dessa forma. Desde a sua criação até os dias de hoje, todos nós vivemos por ciclos de vida. Você está hoje num ciclo, você está hoje num caminho. Mas amanhã, esse ciclo pode se findar e você vai para o outro caminho. Você vai para um outro lugar. Mas o que é interessante é que a vida não para. O ambiente se fecha, mas a vida continua. Existem ambientes que eram para você e agora não é mais. Existem ambientes que não eram para você, mas agora é. Agora faz parte do seu cotidiano. Bom, e assim é a nossa vida. Porque dentro da vida familiar, dentro do nosso lar, da nossa casa, nós vivemos de ciclo. Nós vivemos de estações. Nós vivemos de momentos. Momentos esses que às vezes são momentos de alegria, às vezes são momentos de tristeza, às vezes são momentos de paz e às vezes também são momentos de guerras. E nós precisamos aprender a definir qual é esse momento. Precisamos aprender a definir qual é essa estação. E é sobre isso que eu quero falar. Porque hoje eu quero falar sobre o Senhor do tempo. Eu quero falar sobre isso. O Senhor do tempo. Aquele que determinou todo o tempo. Aquele que já sabe de tudo. Aquele que já sabe da tua vida. Do início até o final. Mas te dá oportunidade para fazer as escolhas certas conforme a sua vontade. Isso é muito interessante. Porque se Deus já sabe o meu final, por que eu passo por certas coisas que parece não ser correta? Na realidade, tem dois motivos. A dor que eu passo pode ser por dois motivos. Ou é a minha atitude errada, são as minhas escolhas erradas que eu faço sem ouvir a vontade de Deus, e por não ouvir a voz de Deus, eu tomo atitudes erradas. Ou então o que eu estou vivendo é o próprio Senhor me apertando e me aperfeiçoando para aquilo que Ele já sabe do meu futuro. Amém? Então nós precisamos entender aonde em qual ciclo ou qual ambiente que nós estamos inseridos. Será que o que estamos vivendo agora é resultado de atitudes erradas? É resultado de plantações erradas? Ou o que nós estamos vivendo agora é simplesmente o treinamento, o processo de Deus na nossa vida? E eu quero falar um pouco sobre isso com você, o Senhor do tempo. Por quê? Porque o tempo é uma das coisas mais importantes. Nós já falamos sobre isso e eu quero falar sobre isso novamente.
Nós estamos vivendo dentro dessa estação, estamos vivendo dentro desse tempo de renovo. Eu não sei aí na sua vida, mas eu na minha vida particular, na minha vida familiar, na minha vida ministerial, eu estou vivendo agora uma nova estação, aonde um ciclo se fechou e um novo ciclo se abriu. E dentro do ciclo que se abriu, ciclos irão se fechar e se abrir. E por isso que é importante entender, eu quero ministrar isso. Nós já falamos um pouco sobre tesouro no céu, que é investir em pessoas. Na nossa igreja falamos um pouco sobre discípulos, o que é que nós devemos ser discípulos, mas precisamos ser discipuladores. Falamos um pouco no domingo agora sobre uma visão para o futuro, e eu quero falar agora sobre o Senhor do tempo. Porque quando eu defino tudo isso, isso é uma série de mensagens que vai nos levar para uma nova visão, para um novo momento, para uma nova estação. Amém? E eu quero ler com você no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11 e adiante. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 11 e adiante. Você está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia agora, seu papel, sua caneta. Você que vai anotar essa mensagem. O tema é o Senhor do Tempo. O texto é Eclesiastes, capítulo 3, do verso 11 ao 15. E olha só o que o Senhor vai falar conosco. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar da vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes. E o que acontecerá no futuro também já aconteceu. Pois Deus faz as mesmas coisas acontecer repetidamente. Aleluias! Olha só que palavra, querido, impactante. Veja bem o que o texto Eclesiastes vai falar, e nós vamos falar um pouquinho sobre o Senhor do tempo. Queridos, então hoje eu quero falar sobre isso, sobre tempo. E como nós já falamos, o texto que nós lemos é um exemplo, ou é na realidade a palavra que define a nossa introdução desse tema. Porque o texto que nós lemos, ele nos ensina sobre a natureza cíclica da vida e o conceito do tempo. O texto que nós lemos, ele vai começar dizendo que há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então veja bem, quando Eclesiastes vai começar o seu texto com essa palavra, quando Salomão vai começar a dizer sobre isso, ele fala que há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. O que eu entendo aqui que talvez esse rei, ele já está agora com uma certa autoridade, ele está com certo já uma vida desenvolvida, e ele agora vai entender alguns processos sobre aquilo que é a natureza cíclica da vida e o conceito do tempo. E ele vai agora começar a definir tudo isso para nós. Mas eu queria focar somente no verso 11 adiante, porque os primeiros versos nós já conhecemos, que fala que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de se abraçar, há tempo de falar, há tempo de ficar calado, há tempo de deitar, há tempo de se levantar, há tempo de andar, há tempo de correr, há tempo de ficar parado. E nós já lemos tudo isso. Mas o verso 11 ao verso 15 me chama a atenção, quando ele fala assim, e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Isso aqui me chama tanta atenção nessa palavra, porque o capítulo ele vai começar falando sobre as estações. Olha só, ele vai falar sobre estações. Carlos, que estações é essa? Ele está exatamente dizendo sobre as estações do outono, da primavera, do inverno, do verão. Assim como existem as estações no tempo, né, outono, primavera, inverno e verão, também existem as estações da vida espiritual e da vida humana.
E nós precisamos entender muito bem sobre isso, por quê? Porque muitas vezes nós pecamos ou falhamos, erramos, e somente por não entender qual é a estação que nós estamos vivendo. Às vezes nós tomamos atitudes erradas e não é porque nós somos ruins, não. É porque nós não entendemos ainda qual é a estação que eu estou vivendo. E a primeira pergunta que eu queria que você agora respondesse para ti mesmo é: qual é a estação que você está vivendo? E quando você descobrir isso, eu queria que você respondesse outra pergunta. Você está sabendo administrar o seu tempo dentro dessa estação? Porque isso é muito importante, porque quando nós pensamos sobre a estação entre outono, primavera, inverno e verão, nós vamos ver que para cada estação há uma conduta. Na estação do frio, a conduta é usar uma blusa de frio. Na estação do verão, do calor, a conduta é usar uma blusa, uma camisa e não uma blusa de moletom, uma blusa de frio, não é assim? Então, para cada estação, para cada momento, ali você tem que saber identificar para que você viva bem. Assim é a nossa vida. Quando Jesus falou que, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo, ele está querendo dizer que quando eu e você entendemos qual é o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos viver bem. Porque esse é o propósito de Deus para a humanidade. O propósito de Deus para a humanidade, como nós falamos no domingo na igreja, sobre uma visão para o futuro, a nossa visão que Deus tem para o futuro de nossa vida não é uma visão de tristeza. Deus nunca sonhou com você com uma visão triste, com uma visão de derrota. Na realidade, toda visão que Deus tem de você é uma visão de alguém que vai ser vencedor. A visão que Deus tem de você é uma visão de alguém que já venceu. É uma visão de alguém que já é. Você já é mais do que vencedor diante de Deus. Diante de Deus, Deus não olha para você e fica pensando: ah, talvez ele vai vencer, talvez ele vai ser vencedor. Não, não. Deus já tem uma visão clara. Ele já tem uma visão clara. Ele está dizendo: no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele já tem uma visão clara de tudo. Ele já tem uma visão clara daquilo que é o início e aquilo que é o fim. Como foi na criação do mundo. Quando Jesus estava na criação do mundo e ele começou a criar e ele disse: haja e ouve. Tudo aquilo que ele falava: e haja luz e ouve luz. E haja separação entre noite e dia e ouve. E haja separação entre a luz e as trevas e ouve. E haja separação entre terra e águas e assim ouve. E a Bíblia fala que Jesus só falou que era bom no final de tudo. Quando Jesus mandava e aquilo era feito e concluía, no final a Bíblia fala: e ele olhando viu que era bom. Jesus não, Deus, melhor dizendo. E Deus olhando, ele viu que era bom. Assim que diz o texto. Então, o que acontece com a nossa vida? Quando a Bíblia está dizendo que ele tem tudo apropriado para seu devido tempo, ele está dizendo: eu já preparei. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já defini os dias. Agora eu preciso que você saiba aproveitar as oportunidades que você vai ter nesses dias. Porque nós não somos, o que é interessante, que Deus, que o nosso Pai, ele não fez de nós marionete. Pessoas que ele manipula. Não. Ele nos deu um livre-arbítrio. Ele falou: sabe escolher. Há um texto na Bíblia que fala: coloco diante de vós a bênção e a maldição. Mas quando ele fala isso, logo após ele fala: escolhei a bênção, né? O que é bom. Então, olha só, Deus, ele te dá, ele define o tempo, ele te mostra um caminho, escolhe aquilo que é bom, aonde há prosperidade, onde há bênção, mas eu lhe dou uma oportunidade. É uma escolha. Eu quero que você entenda isso, querido. Porque muitas vezes nós estamos passando por muitas guerras. Porque às vezes nós estamos escolhendo o que é errado. Mas estamos também vivendo processos que são necessários. Mas de tudo eu entendo uma coisa: nada sai do controle de Deus. Até enquanto você está indo para a direção errada, não sai do controle de Deus. Como assim, Carlos? Porque você pode ir para onde você quiser. Quando ele quiser te puxar de volta, não tem como você fugir. O problema é como ele vai te puxar. Isso que é o problema. Porque às vezes ele vai te puxar com você vai estar destruído, vai estar acabado, sem vida, sem esperança, sem alegria. Então, o que eu quero hoje ministrar ao teu coração sobre essa palavra, dizendo que ele é o Senhor do tempo, querido, não perca tempo fazendo aquilo que não é segundo a vontade de Deus.
Saiba tomar decisões e tomar escolha segundo a vontade de Deus em todo o tempo da tua vida. Porque senão você pode entrar por caminhos que vai te trazer grande sofrimento depois. Caminhos que vão te trazer grandes aflições depois, grandes lutas, guerras, choros que pode vir depois por causa da sua escolha. Porque você escolheu segundo o seu eu, a sua carne, segundo aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, mas nós precisamos escolher segundo a vontade de Deus, segundo a vontade dele. Então, para nós darmos sequência a essa palavra, então, quando ele fala que é apropriado no seu devido tempo, Jesus está nos ensinando que já existe um tempo determinado. E eu não sei qual é esse tempo que você está vivendo, mas já existe. Eu já preguei uma mensagem sobre essa, pregando o que é a vida espiritual dentro dessas estações. E existe uma comparação muito interessante, quando nós falamos sobre a estação do outono, primavera, inverno e verão, dentro da vida cristã, da vida humana, é muito, muito forte. Eu já preguei essa mensagem uma vez na igreja, e é algo, querido, muito interessante. Então, assim, nós precisamos aprender hoje a analisar, porque todos os dias precisamos escolher quais atividades vamos nos desgastar durante o dia. Entenda isso. Olha só, ele disse assim, mas mesmo ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus. Isso aqui me chamou a atenção porque todos os dias nós precisamos escolher quais atividades vai desgastar a nossa vida naquele dia. E aqui o Senhor me chama a atenção porque por mais que ele colocou um senso em nós, senso é sensibilidade, saber definir, saber sentir, saber tomar decisão. Por mais que ele colocou um senso da eternidade sobre nós, nós ainda somos incapazes de entender toda a obra de Deus. E por isso que nós tomamos decisões erradas. Mas aí aqui, eu quero incentivar você nessa noite a orar e pedir ao Senhor essa graça. Como Salomão recebeu de Deus tanta sabedoria, e não se ouve mais alguém tão sábio como aquele homem, que nós possamos pedir ao Senhor para que possamos receber de Deus essa sabedoria. Eu sei que nós não vamos ser sábios como Salomão, mas vamos ter uma capacidade a mais de definir e de entender para que nossas escolhas sejam corretas, para que nossas escolhas não sejam contrárias e não sejam escolhas erradas. Então, por mais que ele colocou o ser humano é incapaz, isso aqui me chamou muita atenção, querido. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos gastar muito tempo com coisas que não são essenciais. Esquecemos de gastar tempo com aquilo que é importante, principalmente com a vontade de Deus. Existe uma canção que ela fala o seguinte: eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para um pouco de tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e, sem notar, eu perco horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Olha só o que essa canção está dizendo. Muitas vezes, querida, é o que nós estamos vivendo aqui dentro dessa palavra. Eu busco tanto tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Quando nós paramos para observar o tempo que nós estamos vivendo, o tempo, querido, tem passado muito rápido. É a moeda mais cara hoje da humanidade. É o tesouro mais caro que hoje nós, como seres humanos, temos. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque em meio a tanto, olha só o que ele fala, a letra da canção, em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus, e nós estamos vivendo esse tempo. O tempo da apostasia da fé, o tempo do esfriamento, o tempo do afastamento da palavra, da oração, do jejum, da comunhão com Deus, porque estamos vivendo em meio de tanta exigência. São tantas pessoas que nos exige da gente isso ou aquilo, exige da gente tal coisa, e nós aí na realidade, nós estamos ficando sem tempo até de falar com Deus. Se pararmos aí para ver, nós já estamos aí em setembro. Daqui a pouco já estamos aproximando para mais um final de ano. Daqui a pouco nós estamos agora fazendo aí mais um projeto de vida para o ano de 2024, fazendo agora aí mais um projeto para o próximo ano. E mais às vezes a gente vai olhar o nosso projeto e tem coisas que estavam ali para o ano de 2023 que era importante e nós não conseguimos fazer.
E eu vou frisar de novo, porque não fazemos porque somos ruins. Não, querido, nós não somos ruins. É porque estamos vivendo dias de desafios. E se não aplicarmos o que a palavra e a verdade nos ensina, nós não vamos conseguir viver. Nós não vamos conseguir vencer. Aí ele vai terminar a canção, esse é só o primeiro verso. Depois você pode procurar, chama Senhor do Tempo a canção. Senhor do Tempo, do Paulo César Baruch. Depois você procura. E ele fala, e sem notar eu perco o horário, só me resta tempo para fechar a porta para tudo aquilo que na realidade importa. E aquilo vai passando tão rápido, então, que só me resta agora tempo de fechar a porta. E que porta é essa que nós estamos fechando? A porta do sentimento, a porta do amor, a porta da humanidade, a porta do companheirismo, a porta do carinho. Nós estamos fechando essa porta porque estamos diante de muitas lutas. E isso nós pregamos porque também vivemos. Falamos com você aquilo que na realidade estamos vivendo nesses dias de desafio, que estamos tentando nos aprimorar, nos consertar, nos alinhar, mas tem sido um grande desafio. Mas eu vim aqui ministrar uma palavra para pessoas que não querem desistir. Eu quero pregar para pessoas que têm tomado decisão, que vão lutar até o final. Enquanto tiver fôlego de vida, eu tenho a certeza que você vai continuar lutando. É por isso que nós estamos aqui nesse culto online. Como eu já falei, Carlos, para que é o culto online? Para ficar ganhando like, para ficar ganhando compartilhamento? Não. O culto online é para que a sua família seja alcançada. E o que eu peço a Deus é que o seu lar seja alcançado. É isso que eu quero. Eu estou aqui para que tua família possa ouvir uma palavra que muitas vezes ela ainda não consegue na igreja. Ela ainda não consegue, eu quero quebrar esse paradigma, porque Deus é para todos. E existe um tempo, eu sei que nem todo mundo agora consegue entrar numa igreja, mas vai entrar amanhã. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nessa live aqui, talvez você ainda não consegue firmar os seus pés numa comunidade cristã, mas eu tenho certeza que no tempo oportuno Deus vai colocar no teu coração, porque a Bíblia fala que não é nem por força e nem por violência, mas é pela ação do Espírito Santo. E eu fico muito feliz só de saber que a tua casa já está sendo a extensão da igreja. Que só a tua casa, pelo menos um dia da semana, e pelo menos uma hora, já está abrindo aí um ambiente para ouvir a voz de Deus. E eu fico grato com isso, eu celebro a tua vida, eu celebro a tua vida, eu celebro a tua família nessa noite. Por isso que nós estamos aqui, nós não estamos aqui perdendo tempo. Como estamos falando de tempo, nós não estamos aqui perdendo tempo. Na realidade, nós estamos aqui ganhando tempo. Tempo que outrora estaria perdido em coisas banais da carne. Tempo que outrora estaria perdido por coisas que não acrescentam nada. Mas nós estamos aqui gastando tempo com aquele que é o dono do tempo e aquele que tem poder de acrescentar algo sobre a nossa vida. Então, querido, presta bem. E aí o que ele termina dizendo? Ele já sabe do começo ao fim. Então, como eu falei, o nosso Deus ele já sabe o começo e o fim. Tudo já está predestinado. Mas também há oportunidade, não esqueça disso. Ah, então eu vou viver do jeito que eu quero, que Deus já definiu o meu futuro. Tome cuidado. Porque quando Deus definiu o teu futuro e falou que o teu futuro vai ser brilhante, aí o texto, lá em Jeremias, capítulo 29, no verso 11, fala que o Senhor tem planos de prosperidade e paz, para dar o fim que vós desejais. Então, o plano de Deus é lindo, é perfeito. Agora, o fim que nós desejamos, aí temos que tomar cuidado. E qual é o fim? O fim que nós desejamos? Qual é o fim que nós queremos? E aí você tem que decidir isso. Porque Deus não vai decidir para você. Deus ele está te dando hoje uma oportunidade. Amém? Porque a sua oportunidade vai definir o fim que você quer. Ou você vai terminar a tua vida vivendo aquilo que o Senhor quis, paz e prosperidade, ou você vai terminar a sua vida vivendo lutas,
vivendo guerras, dificuldades, mas por causa da sua escolha. Não é por causa do plano de Deus. E aqui, querido, há uma grande crise na humanidade. Porque tem muitas pessoas que vão dizer: ah, se Jesus, se Deus é tão bom, se ele já sabe de todas as coisas, por que há tanta guerra na humanidade? Por que há tanta luta? Porque todo mundo tem direito de escolher. Eu sou o que Deus quer que eu seja quando eu escolho ser. Nós queremos muito falar assim: ah, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, eu falo o que a Bíblia diz que eu vou falar. Tá, beleza, mas é a minha escolha do dia a dia. Porque o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, só vai agir no nosso ordinário e no natural da nossa vida. Não tem como descer o sobrenatural de Deus se o natural da minha vida não se condiz com o sobrenatural. Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque ele conhecia do começo e o fim, ele já traçou o plano, mas as minhas escolhas, a oportunidade que eu tenho de escolher, pode me colocar cada vez mais dentro do plano ou cada vez mais fora do plano. E talvez, no momento que ele quiser me puxar para dentro do plano, pode ser na dor, no sofrimento e na luta. E aí nós devemos tomar cuidado. O que eu fico pensando nos últimos dias e que eu não gosto de uma certa fala nossa cristã que fala assim: crente tem que estar na prova, porque enquanto o crente está na prova, o crente fala com Deus. Na realidade, não é assim. O problema é que nós, lembra da escolha? Nós que somos muitas vezes sem vergonha, vamos dizer assim. Porque Deus, ele coloca a gente na prova para nos processar para o nosso futuro. E nós ficamos na prova porque não cumprimos com o princípio e não escolhemos da forma correta. Mas eu queria chamar a tua atenção agora, porque isso também não é uma mentira. Se a gente pegar hoje a comunidade cristã evangélica, muitos cristãos só oram quando está em guerra, só adoram quando está na luta. Mas eu quero hoje convidar você a fazer nascer uma geração que vai adorar o Senhor também na alegria, que vai estar comendo do bom do melhor e vai estar adorando o Senhor, que vai estar fazendo grandes viagens internacionais, nacionais, pisando nos melhores aeroportos do mundo, adorando o Senhor, cultuando a Deus, enquanto você estiver lá no alto do mais sublime patamar da tua vida, mas você vai estar lá dizendo: glória, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do nosso Deus, sabe? Então nós temos que quebrar essa maldição que nós cristãos colocamos em nós, que titulamos nós que temos que estar na prova para adorar a Deus, e na realidade não. Nós precisamos ter compromisso com Deus, e compromisso com Deus não se tem só na hora da guerra. Compromisso com Deus tem na hora da luta, da guerra, na hora da alegria, na hora das festas, na hora das bênçãos, aonde você estiver. Se você tem compromisso com Deus, você pode e você vai viver uma vida de abundância, porque o seu compromisso com o Pai é que define isso. E olha só o que o pai então começa a dizer. E aí Salomão vai dizer, melhor dizendo. Ele falou: concluir, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Meu Deus, que palavra é essa? Olha só, Salomão então está dizendo: a melhor coisa a se fazer é ser feliz. Isso aqui chama atenção. Por quê? Porque quando nós estamos falando sobre vida, sobre escolha, sobre trabalho, escola, amigo, internet, esporte, entre tanto, a lista é tão grande, ela é tão extensa, que é até complicado de falar tudo. Mas quando você pega tudo isso, e aí olha o que Salomão está dizendo: quando você pega tudo isso, e dentro de cada coisa tem uma luta. Cara, isso aqui é inevitável. Presta bem atenção. Dentro do seu trabalho tem uma guerra. Dentro da sua escola tem outra guerra. No meio da sua amizade tem uma guerra. No mundo virtual tem uma guerra. E aí Salomão, ele fala assim, isso no cotidiano dele, lógico. Nós estamos falando do nosso cotidiano. No cotidiano de Salomão, ele entendeu uma coisa, que concluir, portanto, que a melhor coisa a se fazer é ser feliz. Entenda isso. Que a melhor coisa que você precisa fazer é ser feliz. Carlos, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Querido, você também não sabe o que eu estou passando. Mas a melhor coisa é ser feliz. A melhor coisa é se alegrar. Está passando por luta, por guerra, mas seja alegre. Constantemente alegre. Porque, querido, mas eu não consigo ter alegria. Peça a alegria de Deus. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a minha força. Você entende isso? Porque Deus, ele já sabia que nós não seríamos capazes de ser alegres o tempo inteiro. Aí ele deixou uma palavra que fala assim: sentiu-se enfraquecido, sentiu-se triste, clamai ao Senhor. A Bíblia fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força.
Quando estiveres cansado, sem vontade de viver, quando estiver passando por alguma necessidade, lembre dessa palavra. Olhe para o céu e fala: Pai, me dê da sua alegria. Porque a sua alegria é minha força. Me faça um homem feliz, me faça uma mulher feliz, me faça um homem, meu pai, regozijado daquilo que eu tenho, alegre aquilo que eu estou vivendo. Querido, eu tenho falado, falei isso domingo na congregação. Todos nós temos algo de bom que podemos distribuir com alguém. O problema é que muitas vezes nós olhamos para o que não tem e esquecemos de ver o que temos. Não importa quantas pessoas vai te ouvir, o importante é você pregar. Se você lembra daquela história de Jesus, Jesus pregou diante de um tanque. Ele pregou para uma pessoa, para uma mulher, mas uma mulher que ouviu a voz de Deus ganhou uma cidade inteira. Então a gente não está aqui para ser grande, a gente está aqui para pregar o evangelho. Agora, quem vai ser grande, eu não sei. Se é eu, se é você, se é o nosso irmão, se é o nosso vizinho. Eu não sei, eu quero cumprir meu propósito. Eu não sei se Deus me chamou para ser um pastor de uma igreja com 50 mil membros, ou somente com 5 mil, ou somente com 500, ou somente com 50. Eu não sei. O que eu sei é que eu quero ser feliz dentro do meu propósito. Eu quero viver a minha vida feliz dentro da minha estação. E é isso que eu e você temos que entender e definir isso muito bem dentro do nosso coração. Não importa o que você tenha, assim, mas você viu que como que fulano prega, você viu como que ciclano canta, você viu como que Beltrano faz. Querido, não importa, o que importa é que Deus colocou uma palavra poderosa dentro de você e você tem que pregar essa palavra. Para de se preocupar com aquilo que você não tem. Mas eu não tenho o dom disso, eu não tenho a sabedoria daquilo. Não, a única coisa que eu tenho que me preocupar para fazer os nossos cultos, sabe o que que é? Coerência. Se o que eu falo é coerente à vontade de Deus, se o que eu falo está na Escritura, eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade. Se o que eu estou falando está coerente àquilo que o Senhor está mandando, eu tenho liberdade. Você tem liberdade de pregar o evangelho se é coerente com a palavra de Deus, se é verdade, se é princípio, se é valor cristão, se é bíblico, então pregue a palavra. E não importa quantas pessoas vão se render ao evangelho. Não importa quantas vidas vão se render à palavra de Deus. Não importa, o que importa é que você está fazendo a vontade do Pai. Eu levei um texto, uma mensagem domingo em nossa sede, uma mensagem que para mim foi algo divisor de águas. Não sei para todos, mas para mim foi. Mas naquela noite 2 vidas aceitaram Jesus. É isso que importa. Tinha muitas, mas 2 vidas ouviram. Pelo menos 2 pessoas receberam no teu coração. Então é isso que eu quero que você entenda. Sabe, a palavra do Senhor fala que a um plantou, outro regou, mas a Deus quem deu o crescimento. A melhor parte quem vai fazer é Deus. Quem recebeu a palavra de ser pai de multidão foi Abraão, mas quem viveu a promessa foi os filhos dos filhos. Abraão recebeu a palavra e gerou Isaac, mas a multidão veio depois. Não veio com Abraão. A multidão foi depois, mas Abraão começou. Entendeu? Tem coisas que não é você que vai viver, mas você vai abrir a porta. Tem pessoas que vão viver coisas maravilhosas no futuro, porque nós estamos aqui abrindo porta. Tem pessoas que vão chegar no futuro dizendo: eu estou aqui porque meu pai um dia passou por aqui e me ensinou dessa forma. Eu estou aqui porque meu tio um dia passou por aqui e me ensinou dessa forma. Então, quando eu e você aprendemos a gastar o tempo com aquilo que importa, com aquilo que é verdade, com aquilo que é coerente, com aquilo que é a palavra, nós estamos abrindo porta para pessoas. Nós vamos ser, na realidade, plataforma para alguém. Jesus foi uma plataforma para nós. E nós agora somos plataforma para outros. Então, ele conhecendo, então ele diz, seja feliz. Então, seja feliz, querido. Seja feliz, cara. Não tem outra palavra para definir o tema dessa noite. Seja feliz, porque o Senhor do tempo, ele está mandando você ser feliz e ele está dizendo: a vida enquanto é possível, viva a vida enquanto é possível. Deixa de ser ranzinza, deixa de ser rabugento, deixa de ser chato, deixa de ser ignorante. Para com isso, para de brigar com tudo, de implicar com todo mundo. Ei, olha para o teu alvo que é Cristo, porque enquanto você perde tempo com essas coisas, você está perdendo a oportunidade de viver a tua vida segundo a vontade de Deus e a palavra dele. Seja feliz e viva enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus.
Presta bem atenção, querido. Deus tem presente para você. Deus tem presente para a tua casa. Então, Ele nos convida hoje a refletir sobre essas reais possibilidades. Isso aqui é uma realidade, isso aqui não é uma ficção. Está na Escritura, está na palavra, é uma realidade. Ele está dizendo, então, ao homem deve comer e beber e desfrutar do fruto do seu trabalho, pois são presente de Deus. Tem pessoas que lutam e não sabem desfrutar do que já tem. Você está tão preocupado com o teu futuro que você não sabe olhar para o teu processo. Falar, tá doendo, mas estou feliz. Tá doendo, mas eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou andando. Para de querer ser alegre só no dia que você chegar lá, no final. Seja alegre em cada passo que você der. O bispo T.D. Jakes, ele fala muito sobre isso, que a humanidade, ela quer muito chegar no ponto B para ser feliz. Enquanto na realidade nós temos que ser felizes do momento que você sai do ponto a cada passo que você der até chegar ao ponto B, seja feliz. Desfruta daquela estação, desfruta daquele tempo, daquele momento. Eu sei que talvez eu possa estar pregando aqui para pessoas que estão passando muitas lutas. Eu sei que posso estar aqui ministrando para pessoas que estão passando por muitas dificuldades, por muitas guerras. Mas eu quero dizer isso para muito carinho. Com muito carinho eu quero falar isso ao teu coração. Aprenda a desfrutar. Aprenda a valorizar a estação, o passo que você está dando. Sabe, tem pessoa, eu queria ter uma BMW. Mas eu tenho só um Fusquinha. Aprenda a desfrutar do seu Fusquinha. Mas eu queria ter uma casa naquele condomínio milionário, mas eu só tenho um barraquinho no bairro tal, humilde da cidade. Aprenda a desfrutar do barraquinho humilde da cidade. Queridos, tem pessoas que têm tudo e trocaria tudo por aquilo que você tem. Já parou para pensar sobre isso? Que às vezes a sua escolha é tão certa, mas você está num processo tão grande, mas que às vezes quem está de fora, ainda que tenha mais do que você, olha para você e fala, eu daria tudo para estar no teu lugar. Eu trocaria minha vida com você. E aí você fala, você é louco, você é doido, olha o que você tem, mas não tem o que você tem. Você tá entendendo, querido? Então para de ficar tentando olhar para a grama do vizinho, para a sua janela, olha para a tua casa, olha para a tua vida, olha para o teu trabalho, olha para o teu ministério, olha para o teu chamado, olha para os teus filhos. Sabe? O teu filho pode ter problema, mas é teu filho, é o filho que Deus te deu. Tua esposa, teu esposo pode ser complicado, mas é sua escolha. Então ora, porque também foi permissão de Deus o seu casamento, então Deus também tem o poder de fazer alguma coisa. A sua vida financeira está complicada. Eu sei que talvez a vida financeira é porque você administrou mal. Então, deixa eu falar algo para você nessa noite. Clama o Senhor como eu tenho feito. Fala, Jesus, eu aprendi isso com o pastor Tiago Brunet. Jesus, eu sei que quando eu fiz a dívida, o Senhor não estava lá, mas agora tenha misericórdia de mim. Me ajuda a sair desse lugar e eu te peço, me dê sabedoria para que nunca mais eu volte lá. E quando eu sair desse lugar, eu possa pregar e ensinar isso para outras pessoas. Você entende? Isso é muito importante. Então, querido, é isso que o Senhor nos chama para essa realidade. Porque nós precisamos ter a sensação de fazer as coisas certas, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é necessário. Nós precisamos aprender. É isso que a Bíblia está ensinando, fazer aquilo que é necessário, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é importante. E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. Olha que palavra interessante. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode tirar, não se pode acrescentar. Então lembra quando eu falei que Deus já tem o plano do início até o final? O plano é perfeito, cara. Ninguém pode acrescentar e ninguém pode tirar. Basta eu e você agora entrar. Basta eu e você agora lutar junto com Deus, cara. Nós precisamos agora aprender a cooperar com Jesus, queridos. Vamos aprender agora a cooperar com Deus para que Ele opere a maravilha em nossa vida. Não adianta Satanás falar assim, eu vou tirar daquela pessoa, eu vou arrancar, eu vou acrescentar dores, eu vou acrescentar males. Não tem como. Deus definiu tudo, está tudo definido, tudo bonitinho, tudo alinhado. Agora, se eu e você fizer a escolha errada, também não tem como julgar Deus, amém? Eu preciso frisar isso, porque senão você vai sair do culto online aqui falando que eu falei que você pode fazer tudo. Não estou falando que você não pode fazer tudo, não. A Bíblia fala que
que tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Então, querido, ó, desde quando a criação do mundo já tem limite. Amém? Isso você tem que entender. Sempre teve na vida limite, sempre vai existir. Deus colocou o homem no jardim do Éden e falou: coma de tudo fruto, mas não come da árvore do meio. Amém? Então tem limite. Então tudo tem limite. E quando eu ultrapasso o limite, aí eu tenho que pagar a minha boleta. Não é assim? Usou o cartão de crédito, paga a boleta. Ultrapassou o limite do cartão, o negócio fica feio, a boleta fica maior, que às vezes você não vai ter dinheiro para pagar, você gastou mais do que recebe. Aí você gira uma conta aqui, vira uma bola de neve amanhã e você começa a ter alguns problemas, prejuízo financeiro. Assim também é a vida humana. Amém? Então tudo está definido, mas sua atitude, sua escolha, sua decisão pode também acarretar dores e sofrimento. E aí ele fala assim: o propósito de Deus é que as pessoas o temam. Cara, isso aqui é muito impactante. Por quê? E por que, que Deus quer que nós tememos a Ele? Porque isso é o princípio. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, o princípio de todas as coisas. Quem não teme ao Senhor não vai adiante com Deus. Você entende isso? Não é temor de medo, é temor de honra. Você não teme Deus porque você tem medo dele. Você teme Deus porque você honra a grandeza dele. É que você sabe que ele é um Deus tão grande e tão maravilhoso que você agora teme por honra. Você honra o nome, o poder e o senhorio de Deus. Então eu quero que você entenda muito essa palavra hoje. O Senhor fez todas as coisas. O propósito de Deus em fazer todas as coisas é para que nós, as pessoas, o homem, o temam. Então aprende a temer o Senhor em todas as coisas, querido. Uma coisa que eu aprendi que obediência se manifesta na presença, honra se manifesta na ausência. Sabe? Então eu e você, muito além de obedecer, precisamos aprender a honrar a Deus, honrar a sua palavra, a sua escritura, honrar o seu propósito. Quando nós aprendemos a honrar o Senhor, honrar o propósito de Deus, nós aprendemos a então valorizar o nosso tempo, valorizar nossas escolhas, valorizar nossas atitudes, porque honramos aquele que nos criou, aquele que nos formou. E aí ele continua falando assim: o que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas. Já ouviu falar sobre uma história que às vezes algumas pessoas falam um ditado assim: nossa, parece que eu estou vivendo a mesma coisa que alguém viveu antes, e isso é uma realidade. A nossa vida, como ela é feita de ciclos, ciclos começam e terminam, abre e fecha, e muitas vezes pessoas já viveram o que nós estamos vivendo. É por isso que a gente fala assim: qual é a maneira mais certa de aprender? É aprender com o erro dos outros. Porque sempre vai existir aquele que já viveu o que você vai viver amanhã. E sempre vai existir aquele que vai viver o que você está vivendo hoje. Então, uma das coisas que nós precisamos então entender nessa palavra. Por que, que tudo já está definido? É exatamente por causa disso. Ciclos. A nossa vida é cíclica, ela é feita de ciclo e é conceito do tempo que nós estamos falando. Então, quando eu aprendo com alguém, eu evito cair, eu evito errar, eu evito me machucar, porque eu estou aprendendo com alguém que infelizmente já errou, que infelizmente já falhou, que infelizmente já caiu. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. Valorize o tempo. O Senhor do tempo, ele chama a nossa atenção nessa noite. Valorize o que Deus tem te dado. Valorize o que Deus tem colocado na tua vida. Valorize o que você já conquistou, sabe? Quais são as bênçãos que você tem? Ore, agradeça, celebra. Aprenda a celebrar o Senhor. Aprenda a celebrar Deus por todos os feitos dele, por tudo aquilo que ele está fazendo, por tudo aquilo que ele já fez e que ele ainda irá fazer na tua vida. Não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Não perca tempo com aquilo que não é necessário. Não perca tempo com aquilo que não é, querido, essencial para você. Perca tempo com a tua casa, perca tempo com a tua família, perca tempo com o teu ministério, perca tempo com Deus, sabe? Perca tempo com o teu sonho, com o teu projeto, com o teu plano. Não fica perdendo tempo em brigas, em discussões. Não fica perdendo teu tempo em problemas, em zombaria, sabe? Não gaste teu tempo com isso. Gaste teu tempo com aquilo que vale a pena. Amém? Se isso faz sentido para você, coloca aí e fala: eu recebo essa palavra no nome de Jesus, porque eu quero orar com você mais uma vez. A nossa live, eu já vou colocar o nosso culto online agora. Daqui a pouquinho ele vai estar disponível no YouTube.
o nosso canal do YouTube tá na bio desse Instagram que você está acompanhando esse culto. E lá nós temos as nossas, os últimos, se não me engano, os últimos 5 cultos online está lá no nosso canal do YouTube. Você pode entrar no nosso canal aí do YouTube e você vai acompanhar as nossas palavras. E esse culto também vai para lá. Se fez sentido para você, se você recebe essa palavra, depois você pode ir lá pegar esse link, compartilhar para alguém, para que outras pessoas possam também receber essa palavra no teu coração. Que Deus ele possa abençoar a sua vida grandemente no nome de Jesus. Né? Tem algumas pessoas que estão conosco que eu vi alguns nomes aqui, pastora Carmen, o meu amigo Samuel lá de longe, lá de Alegria. Deus abençoe esse povo lindo aí. A vida do Cristiano, a vida da Márcia, a vida da Gismeire, da Dani, da Ana, vida aí, né, eita, tem um nome aqui que eu não consigo ver agora, mas sei que é uma técnica de enfermagem. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Né? A vida aí da minha pastora, Deus possa abençoar a vida de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Muitas pessoas aí já esteve, já saiu, que ainda está aí, que Deus possa continuar te abençoando e te fortalecendo no nome de Jesus. Minha mãe, minha família, meu pai, minha irmã também estão conectados conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar com você agora nesse momento. Se você pode agora fechar os seus olhos, se você está aí na sua casa e você está com a sua família, se você puder agora chamar a sua família agora para perto de você, eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que possa derramar agora algo novo sobre a tua vida. Que o Senhor possa derramar agora algo muito especial sobre a sua casa. Que nós possamos não mais gastar tempo com aquilo que não é importante. É a Priscila. Muito obrigado aí, Cristiano. Deus abençoe a vida da Priscila. Deus possa continuar te abençoando. Seja bem-vinda. A cada um de você que é nosso convidado, seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe aos membros da congregação. Um abraço para vocês em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, derramar agora, meu Pai, a tua unção, o teu poder. Pai, eu celebro, meu Pai, o Senhor por esse culto. Celebro, meu Pai, por cada vida que esteve aqui, meu Pai, eu celebro, Senhor. Cada família conectada, cada pessoa que ouviu e recebeu essa palavra. Pai, eu sei, meu Pai, que nós ainda não sabemos muito, mas o pouco que já sabemos, meu Pai, o pouco que nós já recebemos de Deus, nós queremos, meu Pai, compartilhar com as vidas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Eu quero louvar o Senhor, meu Pai, por cada uma dessas pessoas que hoje o Senhor colocou no nosso caminho. Que hoje, meu Pai, o Senhor colocou do nosso lado para ouvir essa palavra. E eu te peço, meu Pai, que essa palavra possa produzir frutos nesse coração, nessa vida. Que essa pessoa, meu Pai, possa receber, meu Pai, algo poderoso da parte do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa continuar palestrando e ministrando o teu poder, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Hoje é quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, nós temos nosso culto presencial na nossa congregação no bairro Santo Antônio, na rua Luiz Félix, número 158, bairro Santo Antônio, Igreja Pentecostal. Deus revela todas as suas palavras que creem. Você é nosso convidado para estar conosco. Eu espero por você. Domingo, 9h30 da manhã, temos o nosso culto de celebração, celebrando a Deus pela vida que Ele tem nos dado. Amém? Que Deus possa abençoar você no nome de Jesus, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, derramar as ricas e poderosas bênçãos dele sobre ti. Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça, depois você vai na bio, pega aí o link do nosso YouTube, vai para lá depois, vai instalar essa live, salva lá, compartilhe com mais alguém, para que pessoas possam aí receber essa palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces e consoladora comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um, não só hoje, mas para todos sempre. E amém. Deus abençoe a sua vida. Você que vai estar conosco na congregação em algum dos nossos cultos, eu espero você. Você que não vai poder estar lá, até quarta-feira que vem, no nosso próximo culto online. Deus te abençoe em nome de Jesus.